Boa tarde, minha gente da terra, terra do progresso. Só passei para vos saudar. Os dias são maus. Entrei para curar os doentes. Sei que todos que estão doentes andam à espera desta hora. Então só vim para curar os enfermos. Aleluia. Maranata. Em tempo de guerra, nunca pare de ora. Levante a guarda. Levanta a guarda, profetiza sem parar. Profetizar sem parar. Eu profetizo. Eu começo a profetizar a terra dos viventes. Tem que continuar a profetizar sem parar. Como assim profetizar sem parar? O profeta profetiza quando quiser profetizar, ou quando Deus falar com ele. Filho do homem, desça no vale, e ali falarei contigo. E ali falarei contigo. Filho do homem, profetiza, diga a estes ossos secos. Filho do homem, levanta-te e vai profetizar contra a cidade de Nínive. Eu vejo uma geração que usa a palavra profecia, ou então a palavra profeta, de uma maneira desonrosa, porquanto eles não entenderam que é uma profecia. Profecia. A própria palavra, a palavra fé, cia, já explica isto. Fetizar, predizer, falar antecipadamente das coisas que ainda não aconteceram. Isso se torna profecia de Deus se a revelação for de Deus. Mas se a revelação é do homem, é carne. Se a revelação é do diabo, é diabólico. Por isso existe a revelação da carne, existe a revelação dos demônios, existe a revelação de Deus. Naquele dia, quando Pedro respondeu a pergunta que Jesus fizera a todos os 12, o que é que Jesus falou a Pedro? Não foi a carne nem o sangue que te revelaram. Então a carne e o sangue também têm revelado. Mas o meu Pai que está nos céus. Revelação de Deus. Porque o único que é verdadeiro é Deus. A carne é mentirosa e o diabo é mentiroso. A carne para nada aproveita e o diabo é o pai da mentira, de todos os mentirosos. Então, por isso Paulo fala que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E o mesmo Paulo vem e acrescenta, e seja todo homem mentiroso, e Deus verdadeiro. Se o homem é mentiroso, e o diabo é o pai dos mentirosos.
e Deus é verdadeiro. Então, a sua revelação, que é Deus, é verdadeira. Mas a revelação da carne e sangue, que é o homem e do diabo, são falsas. Ou as revelações, nesse caso. Nesse contexto, nesta conformidade, neste quesito. En tout cas, em todo caso, como dizem os franceses, en tout cas, em todo caso, eu vejo uma geração com duas revelações com origem falsa, que é a carne e os demônios. O mesmo Paulo disse que nos últimos dias muitos poderiam se apostatar na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Uns não foram os espíritos enganadores que lhes revelaram, mas a própria carne e o sangue. Mas quer um como outros são falsos. E assim, a profecia se tornou como se fosse uma conversa no quintal dos amigos. Qualquer momento que o profeta do diabo quiser profetizar, profetiza. Qualquer ocasião, qualquer oportunidade, quando ele abrir a boca, profetiza. Como assim? E o povo até cobra as profecias. E os profetas profetizam, ou então responde à cobrança do povo. Profetiza, papá. Dá-me uma profecia. Me manda uma profecia. E ele também vem dizer, olha, Deus está me revelar. Sai fora. Preste bem atenção. Vais encontrar, desde o tempo dos profetas até os nossos tempos, é que Deus é que revela o que o homem vai falar. Deus é que manda e revela e fala o que o homem vai falar. O profeta é um atalaia e também é a boca de Deus. Atalaia está a falar dos olhos, guia, vigilante. Boca de Deus, aquele que fala em nome de Deus. O profeta não fala segundo ele próprio. Não fala o que ele quiser falar. Não fala o que sobe no seu coração. Nem tampouco o que os seus olhos veem. O profeta profetiza o que Deus manda falar. E sendo ela profecia, revelações de coisas escondidas ou então que ainda não aconteceram, então é revelação. Trazer o que está escondido. Trazer o que ainda não existe. Isso é uma revelação. E quem faz isso é Deus, que revela o oculto e o escondido, que chama as coisas que não são como se já fossem. Que conhece o presente e o porvir. Então, essa revelação da parte de Deus é que é verdadeira. Mas a carne e o sangue são mentirosos. E o diabo, o pai desses mentirosos. Então, queiram como outros são mentirosos. Mas Deus verdadeiro para sempre. E há regras. E quem estabeleceu as regras é o próprio Deus. Nós vamos ver aqui no livro de Ezequiel como Deus manda um profeta. E ele diz assim: Filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro. A eles eu te envio, e lhes dirás
assim diz o Senhor, viu? Não assim digo eu. Assim diz o Senhor. Agora eu vejo uma geração que diz assim diz o Senhor, quando o Senhor não lhes falou nada. Não lhes falou para falar. Então, eles falam segundo o seu coração. Essa revelação do coração é a carne e o sangue. Ou eles falam pela revelação dos demônios. É a revelação diabólica, que é falsa. E o diabo é mentiroso. Quando ele quiser falar, fala o que é próprio. Não há verdade nele. Não se firmou na verdade, e desde aquele dia que não se firmou na verdade, já não há verdade nele. Somente. Ele veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele sabe fazer. Nas suas profecias, ele desempenha o seu ofício. Nas suas revelações, ele está matando, está roubando e está destruindo. Mas a profecia de Deus, ela não somente edifica aquele que a recebe, também exorta, também consola. Quando Deus fala ao seu povo, ou é uma exortação, ou é um consolo, ou uma palavra para edificação. Aqui a exortação também pode ser repreensão. Exortar, repreender, edificar, consolar. Ok? É isso. Até quando Deus traz calamidades sobre um povo através da profecia de Deus na vida, na boca de um homem, por mais que é para o mal, mas ainda assim tem aí uma exortação, uma repreensão. Quem sabe? Se eles voltariam para trás pela profecia, ou então pela maldade que caiu sobre eles, poderiam se arrepender. Vimos Nínive, antes que a maldade abatesse sobre a cidade, eles se arrependeram e foram livrados. E quantos israelitas várias vezes se arrependiam depois que sofriam, depois que eram punidos, depois que eram maltratados. Antes o profeta profetizava, mas ainda assim aquela maldição que caía sobre eles quando a profecia se cumprisse era exortação, era repreensão para ver se eles pudessem voltar no caminho. Porque Deus usa também as varas para poder endireitar, corrigir, repreender, exortar, trazer o povo de volta. Ouviu? Quer dizer, tudo que Deus faz para os seres humanos, por mais que Deus o faça para destruir os humanos, para maltratá-los, para puni-los como julgamentos, ainda assim no julgamento, o que Deus quer é que os humanos corram para Ele, se arrependam. Se uns morreram, outros podem se salvar. Esse é o propósito de Deus. Alguém tem que morrer para que a nação não venha a perecer. Se uns são punidos, a punição para uns pode servir como motivo, momento, oportunidade para outros se arrependerem. Então não é quando o homem quiser falar e vai falar. Estou a falar, profecia. Quando quiser profetizar e profetiza. E as pessoas querem confundir o ensino da palavra e a pregação da palavra com as profecias. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ensinar a palavra é uma palavra que alguém conhece e vai explicar esta palavra a outros que não a conhecem. Isto é o ensino da palavra. Então não precisa receber revelação para ensinar a palavra. Agora é verdade, se a palavra não é revelada, isto é, se a palavra você não a comeu, se você não a conhece na sua essência, mas só por fora, também não vai surtir efeitos aqueles a quem tu vai a ensinar. Por isso, quem a recebeu como revelação. Quando é que a palavra você a recebe como revelação? Quando Deus é quem te revela essa palavra. Quando Deus é que te ensina essa palavra. Quando você recebeu no Espírito e não na carne. Quando você creu de todo o coração. E quando você vive essa palavra. Em suma, quando você come a palavra, então essa palavra vai fazer vida em você. E depois você precisará tirar essa palavra para dar aos outros. Porque você experimentou ela. Então, um mestre que vai ensinar a palavra que ele não experimentou, está a ensinar letras, conhecimentos filosóficos, história da palavra.
E a história não muda a vida das pessoas. Como não mudou ele mesmo, também não vai mudar ninguém. Mas, se eu recebi essa palavra por uma revelação, se eu creio nessa palavra, se eu vivo essa palavra, se eu experimentei essa palavra, então não somente eu tenho conhecimento, mas é um conhecimento vivo, que me vivificou, que deu vida em mim. Então eu também, ao ir passar aos outros, estou a dar vida. Por isso Pedro reconheceu Jesus como que alguém que tinha as palavras da vida eterna. Não tinha só palavras, mas tinha palavras da vida eterna. As mesmas palavras que eram palavras da vida eterna na boca de Jesus se tornariam palavras sem a vida eterna na boca de um que não experimentou. Porque Jesus experimentou a palavra que ele ensinava. E por isso ele disse ao seu discípulo: a palavra que eu vos tenho pregado é espírito e vida. Porquanto tinha vida na palavra, tinha espírito na palavra. E assim, não somente vivificou aquele que recebeu, também vai vivificar aqueles que vão a receber. Estão a entender? Então, uma coisa é pregação, e outra coisa é ensino, e outra coisa é profecia. E agora, as pessoas pensam que as profecias são semelhantes com o ensino da palavra ou com a pregação. Eu, a qualquer momento, posso abrir a Bíblia e começar a ensinar a palavra. Eu posso ensinar a todos que estiverem, a pregar aos que estiverem, até os que não estiverem a me ouvir. Eu posso estar a pregar a pessoas que não querem nada da palavra. Mas já o ensino não. Eu não vou ensinar aqueles que não querem a palavra. Eu só vou ensinar aqueles que querem, aceitarem que eu lhes ensino. Por isso o ensino, eles assentam. E só se ensina a palavra àqueles que creram na palavra, que se tornaram discípulos da palavra. Pois está escrito: vós que cresces em mim, se vocês permanecerem, então vocês vão ser meus discípulos. E assim eu vou vos ensinar a palavra. E vocês vão conhecer a palavra. E a palavra vai vos libertar. Ouviu? Ensinar a palavra aos discípulos. Os discípulos são aqueles que creram e permaneceram. Por que ensinar a palavra? Explicar a palavra para eles terem conhecimento da palavra. Porque não basta nascer de novo. Tem que nascer de novo e tem que conhecer esse Deus que você recebeu. E para conhecer esse Deus, tem que ter alguém que te ensine esse Deus, que te ensine a palavra. E esse ensino é te explicar a palavra. E isto vai trazer um crescimento no tocante ao conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Isto é o ensino, mas pregação, eu posso pregar a todos, aos ateus, incrédulos, sei lá, homossexuais. Eu posso lhes pregar. Eu posso estar numa rua e a pregar as pessoas que estão a passar. Arrependam-se. Quando Nínive, ou então Jonas foi pregar em Nínive, não congregou as pessoas e lhe dizer: eu tenho uma notícia, eu sou pregador, venha. Como mais ou menos congregar um povo para uma cruzada, um encontro. Aqueles todos que virem no encontro, na cruzada, eles estão a vir, sabe o que eles estão a vir fazer? Estão a vir, não, vamos ouvir um pregador. Isso é outra coisa. Mas Jonas passou nas ruas pregando, gritando. Ok? Gritando, pregando. Por isso, pregar a palavra é proclamar a palavra, o Evangelho. E assim, todos aqueles que crerem na palavra que foi programada, então, se eles permanecerem naquilo que eles creram, agora vão se posicionar como discípulos, como estudantes, como alunos. Para quê? Para aprender a palavra. Então, aí vocês, isso já não é pregar mais para eles, é lhes ensinar. Lhes ensinar a palavras, não que não se pode pregar a eles, mas o ensino da palavra é para eles, é como que eu alimento leite racional para que eles possam crescer no reino. Agora, profecia. Profecias é Deus. Eu disse, quero ensino, quero pregação. Não é Deus que me fala, vai pregar, vai profetizar. Não é que vai ensinar. Ele pode falar isso, claro. Mas quero a pregação, quero o ensino,
É o que eu já sei que eu vou pregar, que eu vou ensinar. Se Deus é comigo, então quero a pregação, quero o ensino, é no Espírito. Mas a profecia não. A profecia é naquele momento. E Deus te manda, fala isto. Abra a boca e profetiza. Apresenta-te a este lugar e vai falar. E Deus te dá a mensagem. Te fala isso e aquilo a esse povo. E você vai falar a eles. E não é você. Tu foste usado como instrumento. Tu foste usado como a boca de Deus. É Deus que falou com eles através de você. Isso aqui é profecia. Quero revelando as coisas, quero anunciando as coisas futuras. Isso aqui é profecia. Agora, essa geração profetizam sem parar. Profetiza sem parar. Profetiza, irmão. Manda-me uma profecia. Dê-me uma profecia. Profetiza, papá. Pode profetizar. Posso profetizar? Pode. Isso é espírito da adivinhação. Isso é adivinhar a vida das pessoas. Isto é mentira. Se eles falarem coisas em mistérios, ou então coisas ocultas, então, mas não é Deus que está a lhes revelar essas coisas ocultas, são os demônios. E por isso o diabo, como é desorganizado, é o espírito de confusão, como disse Paulo, que aquele que não tem o Espírito de Deus tem o espírito de confusão. Onde não há o Espírito do Senhor, aí há confusão. Mas onde tem o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então, o espírito de confusão profetiza, fala isso, fala, para não falar até as técnicas manipuladoras, que nem, até os tais demônios nem estão lá. Os demônios estão lá porque eles é que lhes ensinaram a fazer isso. Mas não pensa que os demônios estão lhes revelando, não. Vai batendo, se acalhar, se alguém está aí, se bater no fulano, é como se fosse que totaloto. Quem ganhou, ganhou. É sorte. A palavra se tocar nele, não sou eu essa pessoa. Tocou, sou eu essa pessoa. Tocou, não. Não é assim. Ah, na pregação, sim. Na pregação, você está a pregar e você vai pregando a palavra de Deus, o Evangelho. Então, cada um vai se revendo na pregação. Não, eu sou essa pessoa. Eu sou que vivo assim. Eu também sou assim. E assim, as pessoas são tocadas nos seus corações e são convencidos, compungidos para o arrependimento. Uma profecia é algo estreitamente direcionada para um alvo. Algo direcionado para um alvo, bem identificado. Seu alvo é a nação, seu alvo é as pessoas que estão nesse lugar, seu alvo é o fulano, seu alvo é o presidente da república, seu alvo é a primeira-dama, seu alvo é o pastor, seu alvo é o mendigo, seu alvo é o rico. É assim. Um grupo de pessoas, uma nação, uma igreja. Isso que são profecias. E quando Deus te envia, Ele vai contigo. Levanta-te, desce no vale, filho do homem, e eu vou falar contigo. E ele desceu até o certo lugar combinado, e Deus falou com ele. Ele mandou, vai, fale a este povo. Lhes diz assim, assim, assim. E o profeta tinha que falar como o Senhor lhe falou. Não tinha nada que acrescentar, nem retificar ou retirar. Falava com as medidas certas, sem aumentar nada e sem tirar. O Senhor falou, vou vos matar. O profeta não tinha que dizer, não, estou com medo da retaliação, estou com vergonha, não consigo falar. Ele tinha que falar, o Senhor disse, vai vos matar. O Senhor disse, diz a eles que eu vou deportá-los. E ele vinha para falar, assim diz o Senhor, sereis deportados para o sítio tal. Diz a eles que eu vou lhes tirar a prosperidade. E ele, assim diz o Senhor vai vos tirar a prosperidade. Vocês vão passar fome.
Diz a eles que eu vou lhes abençoar. Eu vou multiplicar. Então o profeta vem e diz assim, assim diz o Senhor, sereis abençoados, o Senhor vai derramar chuva, vai haver, assim como mais ou menos a profecia de Eliseu. 3 medidas de farinha por 1 dinheiro. 2 medidas de cevada por 1 dinheiro. Isso foi escandaloso para a carne. Por isso o capitão ficou escandalizado. Como assim? Pois a terra estava em fome. Um aperto muito grande do cerco dos sírios. E agora? Deus não depende das condições atmosféricas nem econômicas, dos planos e políticas dos governos e previsões científicas, econômicas e não sei o quem. Não precisa. Deus, ele fala, não consultou para ver se o tempo está bom. Não importa, ele faz milagre. Ele muda os tempos. Ele remove os reis dos lugares, coloca outros. Ele muda as leis. Ele troca tudo quando ele quiser. Ele muda as regras, então as leis da natureza. Aquele que as criou, ele próprio as viola. Ouviu? É aquele que criou a lei da natureza, ele próprio viola. Então, quando ele faz isso, operou milagre. Agora você veja. O profeta tinha que ser fiel para entregar, para falar como lhe foi dito. Sem covardia, sem timidez, sem manipulação. Isso aqui é profeta de Deus. Para profetizar agora, não estou a dizer que todos que profetizam são profetas. Não. Porque existe o ministério de profeta e existe o dom de profecia. Nem todos que tenham o dom, ou que receberem o dom de profecia, são profetas. Mas é verdade que todos os profetas têm o ministério de profeta e o ministério de profeta tem o dom de profeta. A diferença é que um tem as profecias como um ofício, como um ministério, e o outro como um dom somente. Ok? Estão a entender? Aleluia. Não chamem as adivinhações de profecias. Nem chamem os macumbeiros e adivinhadores de profetas. Aliás, essa é a confusão que Satanás trouxe entre vocês. E recrutou os espíritos enganadores, espíritos familiares que se liriam nos dentes, murmurando. Os espíritos de idolatria, dos chamados santos, que não tem nada de santos. Espíritos imundos, espíritos familiares. Esses espíritos familiares são espíritos que têm a amabilidade de revelar os segredos dos ancestrais, das coisas passadas, até coisas escondidas no coração, que são as adivinhações. Então são esses que foram trazidos até a igreja e tomaram o dom de profecia, como que é da parte de Deus, mas não é. São esses que agora estão nos altares como os profetas, que se fazem passar de profetas, mas são macumbeiros, são quimbandeiros, são adivinhos. O mesmo ofício que foi praticado ontem, lá nas casas escuras, e o povo estava consciente que estava aí procurar um quimbandeiro, o povo estava consciente que estava aí procurar um adivinho ou uma adivinha, o povo estava consciente. Não é que esses desapareceram, só que diminuíram a maioria de entrar nos altares. Do altar são os que mais estão a render. Aqueles que deixaram de render. Em graça, santos, ouviste, ó, em graça. Então, feito isso, o povo caiu nas mãos dos abuladores. O povo caiu nas mãos do diabo. Quer dizer que os mesmos quimbandeiros lá são esses que estão aqui. As mesmas adivinhações são esses que estão aqui. Só que a diferença é que aqui estão em nome de Deus, para melhor enganar as pessoas.
E assim, as consequências de consultar um quimbandeiro, um adivinho, um macumbeiro, são as mesmas as consequências de consultar um falso profeta. Como assim? Sim, as consequências de buscar uma adivinhação num adivinho são as mesmas de vir buscar uma profecia falsa, que não é profecia da parte de Deus, mas da parte do diabo, que é uma adivinhação. Só não existem consequências espirituais nas mentiras da revelação da carne. Aqueles que têm aquelas táticas, manipulações de enganar e tal, aquele não é porque está a adivinhar, não. Aquele tem a técnica para alcançar, tocar o mais profundo das pessoas. Existem essas técnicas, se estuda hoje. Eu digo porque aí não há espiritualidade, aí é carne, é tecnologia, é técnica. Aí tem a técnica. Tem consequências que você vai acreditar na mentira. E depois as consequências vêm porque você depois vai se frustrar e vai ver que o que te foi garantido, assim como o coaching, tem consequências por causa da frustração de você acreditar, depositar a confiança, doar o teu coração, as tuas riquezas, em troca de prosperidade, de mundos e fundos. Depois vai haver consequências porque você vai ficar frustrado. Mas agora, as maiores consequências são essas em que as pessoas estão a lhes adivinhar as suas vidas, lhes profetizar as suas vidas pela autoridade de um demônio que é o espírito enganador. Então, eu disse que são as mesmas de ir no adivinho quimbandeiro. E quais são as consequências? Aqueles que oferecem oferendas, sacrifícios a outros deuses, as dores lhes serão acrescentadas. Consultar a um bruxo, você fica amaldiçoado. Consultar um falso profeta, um adivinho que faz passar de falso profeta, tua vida fica amaldiçoada. As dores vão ser acrescentadas, multiplicadas. Por isso as pessoas estão a sofrer. Por isso o diabo é um estratega. Diminuiu as casas escuras e aumentou altares em nome de Deus, aonde os macumbeiros, quimbandeiros, os adivinhos, os espíritos familiares estão a trabalhar nos altares. E o povo que tem isso no sangue, o povo tem no sangue o desejo pelas revelações. O povo apaixonado de saber as coisas ocultas, as coisas do amanhã, as coisas que ainda não são, as coisas que estão no coração, as coisas do passado que aconteceram que ele não sabe, as coisas futuras que ainda não aconteceram, os que estão dentro do coração. O povo gosta. Eu vou explicar por que o ser humano é apaixonado pelas revelações. Eu vou explicar por quê. Porque o homem é espírito. Então, apesar de carregar essa habitação que é terreno, mas ele, por dentro dessa habitação, desse barro, tem lá um homem espiritual. E esse homem espiritual, diz Paulo, está sempre a fazer confusão. Ele quer deixar esse tabernáculo para ir no seu tabernáculo, tomar o seu tabernáculo. O que é isso aí? Quer abandonar esse corpo para tomar o seu corpo espiritual. Quer dizer que o homem lá de dentro, o espírito, a tua alma, ele está sempre a desejar se despir desse casaco, que é o barro. Ele quer se mover, aleluia, no seu mundo espiritual. Quer dizer que ele foi sujeitado à servidão. Não estou a falar escravidão do pecado que aconteceu em Adão. Estou a falar, ele está lá dentro, incapaz de exercer as suas funções, as suas habilidades. É incapaz porque ele está dentro do terreno. E ele tem que se sujeitar às leis do terreno. Ele não é do terreno, mas o terreno é que lhe move, porque ele tem que comer, tem que dormir, tem que andar, tem que ir no banheiro, tem que fazer tudo isso que é terreno e cumprir as leis da natureza. E ele lá dentro está sujeito, se movendo dentro desta carcaça, deste tabernáculo que Paulo chamou de tabernáculo, até ao tempo determinado por Deus. E esse tempo determinado quando as pessoas largam esse tabernáculo, quando esse tabernáculo morre. Então o homem espiritual se move no mundo espiritual, no mundo sideral, além da cortina do tempo.
Sim, infelizmente. Só que se quando esteve dentro desse tabernáculo, este tabernáculo não se sujeitou às leis de Deus, então esse homem vai no mundo espiritual da condenação. Que o desejo de largar este tabernáculo em nada vai valer para ele. Porque vai assustar que não vai no mundo espiritual na qual Deus preparou para ele, mas no mundo espiritual que Deus preparou para Satanás e os seus anjos, por viver uma vida de rebelião nos dias da sua carne. Estão a entender? Então essa confusão que o homem espiritual faz, de querer o mundo, saber as coisas espirituais, saber as coisas do amanhã, saber as coisas profundas, saber as coisas, é incrível. Então leva as pessoas a terem sede do espiritual, leva as pessoas a desejarem o mundo espiritual, leva as pessoas, então, em vez de buscar o mundo espiritual de Deus que vivifica, que traz paz nos humanos, não, então é como alguém que está com fome, até o amargo é doce. Alguém que está com fome, até veneno ele vai comer só para suprir a fome. Mesmo lhe dizendo, olha, essa comida vai te tirar fome, mas depois vai trazer doença. Ele não quer saber. É como alguém que tem sede. Toda a água que ele vê, até xixi. Sabia disso? Ouvi histórias de pessoas na guerra que beberam xixi de elefante. Em terras secas, sem água, o elefante quando faz xixi, aquilo vira tipo uma lagoa. Há pessoas que beberam xixi de elefante por causa da sede. Há pessoas que beberam água que tinha bichos, micróbios, água contaminada. Sabiam que aquela água estava contaminada. Mas eles só queriam matar a sede. Então o ser humano é assim. O homem espiritual lá dentro, em vez de buscar o espiritual de Deus, então tudo que lhe aparece ele engole. Por isso você vê a paixão pelo espiritual. A paixão pelos sonhos. Porque os sonhos é a forma do homem carnal se mover no espírito. Os pensamentos, os sonhos, são formas de se mover no espírito. Porque você não vê os pensamentos, mas você pensa. Você sonha dormindo. Você se vê andando. Você se vê não sei quem. Você vai em certos lugares em sonhos onde fisicamente você não chegou. Você vai na Europa. Você já estivesse diante da Torre Eiffel. É um sonho. Tu já foste no inferno, no céu, sonhando. Então isso tudo aqui, o ser humano, em busca do espiritual, por isso se envolvem com essas coisas aí. Então se tiver um adivinhador que vai te revelar as coisas futuras, eles se entregam de coração. Por isso você vê que o povo, quando entra numa igreja, a primeira coisa que vão perguntar se aqui revelam. Ninguém pergunta, aqui é a porta do céu. Ninguém fala como falou Jacó, descobri, eu não sabia. Afinal de contas aqui é a porta do céu. Não, eles querem saber, aqui revelam. Basta só dizerem que não se revela, ele foge. Sabe? Não, eu ando à procura de uma igreja onde revelam. Vão os quimbandeiros para lhes revelar, vão os profetas falsos para lhes contar. Por isso, quando sonhar é corrida, porque sendo sonho é uma forma de se mover no espírito. Só que tem que ter capacidade ou então entendimento para interpretar os sonhos. Então, sabendo que ele não tem capacidade para poder interpretar, vão atrás dos intérpretes. O que é que eu sonhei? Me explica lá. O que é que significa isso? Eu tive que acabar aqui, no princípio, até hoje. Aqueles novos que vêm, pois sonhei assim, me diz lá não sei quem. Só que eu quis acabar e acabei, graças a Deus, com essa coisa, porque me sonhei. E assim lhes mostrei a palavra de Deus. Porque a única forma do ser físico, material, se mover no espírito, espírito da verdade, é através da fé na palavra de Deus. Por isso, a fé é um instrumento, o dom, o fruto que o Espírito Santo nos concedeu para nos movermos no Espírito.
Eu não preciso ver para crer. Não precisa acontecer para acreditar. Eu preciso somente crer no que eu não estou a ver. Mas porque aquele que prometeu é fiel, a minha fé não vai bater na rocha. Porque o que prometeu é fiel. Dizem assim, fiel é aquele que prometeu. Então, eu ao crer na palavra de Deus, que é Espírito, estou a crer em Deus também que é Espírito. Porque Ele é a palavra, sua palavra. Então, ao crer no Deus que é o Espírito, através da fé, eu estou a me relacionar, eu estou a me comunicar, eu estou a me compreender, eu estou a entender, eu estou a falar, eu estou a andar, eu estou com um Deus Espírito. Porque a carne e os espíritos não têm comunhão, não há aliança, senão através da fé na palavra de Deus. Aí vai haver entronização. Entronização. Vai haver comunhão. Vai haver através da fé. Porque você não vai ver anjo, não vai tocar anjo, não vai não sei quem. E por isso, aqueles que são da fé e têm o conhecimento da palavra de Deus, não vivem dos sonhos, nem de ouvir vozes. Não. Com ou sem as manifestações espirituais, eles creem que Deus é real. E as manifestações espirituais e os afetos, sim, não é quando nós queremos. Quando Ele quiser, Ele manifesta o espiritual em nós, quer ouvindo, quer vendo, quer sentindo. Ok? Não é nós que vamos desejar ou então buscar isso, que não aconteça isso. Eu vou ver, agora quero ver. Se houvesse essa magnitude das pessoas dizer, vou ver agora anjos. Os crentes, quem é que não queria ver? Porque o homem espiritual que você tem lá dentro, quero ver, quero viver no espírito, quero já deixar esse tabernáculo, quero ouvir os espíritos. Mas isso foi fechado. Os olhos da alma estão impedidos. Deus fechou os olhos da alma e te deu a fé, os olhos da fé. Fé em quem? Em Deus. E Deus está aqui a sua palavra. E acabou. Então, veja só, mesmo sem ver, ao crer, eu depois vou ver. Vou ver o quê? As manifestações de Deus. A glória de Deus. Eu não te disse, Marta, se você crer, vais ver a glória de Deus. Mas um dia, como disse Paulo, veremos face a face. Qual dia? O dia que abandonarmos, largarmos esse tabernáculo e tomarmos o nosso tabernáculo. Então, já não viveremos nem da fé, nem pela fé, nem por fé. Mas sim, veremos face a face. Mas hoje, temos que viver de fé em fé. Porque estamos debaixo da influência deste sol, ou então das leis debaixo do sol, que são as leis da natureza. Somos matéria. Então a fé é muito forte, é um argumento, é algo muito grande, que te faz você acreditar, a se mover no espírito, sem você tocar nem ver, e acreditar na existência. E depois você vai ver a glória de Deus, as manifestações de Deus. Quero hoje e amanhã, vis-à-vis no olhar, veremos o que nós ouvimos falar. Ouviu? Mas buscar o espiritual do diabo é condenar a sua alma. Buscar o espiritual do mal é morte na certa. As dores se multiplicarão. Deus pune severamente a essas pessoas que vão buscar o feitiço, o envolvimento com as trevas,
as adivinhações, tudo isso. Understand? Understand? Estão a compreender? Será que alguém mandou mensagem que está no hospital? Tem? E eu não vi? Não, né? Ninguém foi no hospital hoje, né? Está... Hã? Eu perguntei se não tinha alguém daqueles irmãos que vão no hospital. Não, né? Tem? Esquece. Quem é que está no hospital? Não, eu acho que não. Não vi ninguém. Não vi ninguém. Ué, hoje é quarta-feira, não é o dia que as irmãs vão aí no Cacoaco, no geral. Mas dia não, né? Dia não mata dia. Outro dia nos veremos. A brasileira aí, irmão, hoje não foi porque tive diarreia. É, irmão. Aí na Vitória de Conquista, pô. Quantos de vocês estavam apaixonados pelo mundo espiritual e sem Deus? Quando você não tem Deus e se apaixona pelo mundo espiritual, vai cair no buraco dos demônios. Por isso o ponto inicial, Paulo falou, o mais importante é só uma coisa, é ser nova criatura. Então, nisso agora você vai conhecer as profundidades de Deus, ou então conhecerás Cristo, quero começando por largura, comprimento, altura e profundidade, e assim não serás enganado, não. Mas se não, veja só, por exemplo, essa teoria dos bruxos vos enganarem. Nas 24 horas de oração, ok, Isauro. Para vos ensinarem o mundo espiritual. É um grande laço. Estás a ver esse aí dizendo, não, eu era bruxo, eu me converti, eu fui no inferno, nós fazíamos isso porque não sou quem, Satanás trabalha assim, trabalha assim. Esses todos que vos contaram essas histórias, eles não vos contaram, ou então eles nunca se converteram. Eles são feiticeiros que vieram para caçar almas na igreja, no mundo no geral, claro. Porque estão sempre a caçar as almas. Estão sempre a montar armadilhas. Eles nunca, ou nunca foram, ou continuam lá. Há uns que nunca foram feiticeiros. Leram alguns livros do ocultismo, ouviram alguns testemunhos também de um outro mentiroso, e ele vai colocar no seu coração, não, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fama, eu preciso aparecer, então manda uma. Mas só um aventureiro é que arrisca fazer isso. A maioria estão lá, aquela é a forma que Satanás arranjou para vir capturar pessoas. Eles sabem que o cristão em particular, e no geral o homem, é apaixonado pelo mundo espiritual, pela escola espiritual. É só você ver, controla só, entre numa igreja, alguém que diz que esteve nas trevas, e vai vir no altar, o pregador tem testemunho da sua passagem nas trevas. Você vai ver a igreja lotada. Vai ver nas redes sociais essas experiências aí das pessoas porque foram ao inferno, porque eu era bruxa, eu matava, vais encontrar lotado de likes e não se visualiza. Por quê? Porque o ser humano gosta disso. E sendo eles feiticeiros, qual é a finalidade? A finalidade é capturar almas. Então todos aqueles que ouvirem essas experiências são capturados. E que eles entraram no mundo
onde eles não têm defesa, nem defesa não têm armas para lutar com aquele mundo. É que os humanos são levados para o mundo espiritual sem defesa, sem autodefesa, sem segurança, sem proteção. E quando você é levado nesse mundo e você não consegue se defender, nem tampouco atacar, então você é vítima. É a mesma coisa como que os programas de televisão ou então nas redes sociais. É uma forma deles liberarem espíritos para destruir as pessoas. Quando as crianças estão a assistir os desenhos animados, é a forma que Satanás arranjou para destruir as crianças. Quando as crianças estão a assistir a Disney, não sei quem, vão na Disney. Quando as crianças estão a assistir filmes, ou adultos, de pornografia, todos que assistem filme de pornografia receberam espírito de prostituição ou espírito de guerra. De homossexualismo, lesbianismo, tudo isso, espírito de masturbação, e outros são atacados com impotência, são atacados com frieza, no casamento, no lar, na cama, chama-se frigidez, são atacados com esterilidade, impotência, tudo isso. Então é a mesma coisa. Essas mentiras, porque olha, eu era feiticeiro, é para liberarem demônios e prenderem as pessoas. Uma maldição. Mas eu, como estou selado, e todos que estão selados podem conhecer essas profundezas de Satanás, a única coisa que vai acontecer é muitas lutas. Mas senão o demônio não entra em você. Nenhuma maldição te pega. Não estou a falar podem pecar. Não. Conhecer, porque eles fazem isso, fazem aquilo. Então a ti, isso não é uma maldição, ou então os demônios não possuem você, mas acarreta lutas. Porque você, ao conhecer o lado deles, o mundo deles, você é um vítima e também um inimigo a bater. Porque eles sabem que você tem esse conhecimento para você querer destruí-los. Então, eles vão entrar e não vão esperar mais. Primeiro vão te atacar, ou então você vai acarretar guerras. Por isso você vê que as pessoas, quando entraram nessas experiências e leram esses livros, ou então em outras plataformas viram isso, as lutas aumentaram. Como saberei que as lutas aumentaram? Você vai ver no dia a dia. O diabo vai levantar mais inimigos, vai tentar usar pessoas contra ti, amarrar a vida, criar tribulação, aquilo tudo. Os amigos viram inimigo. Então, o jogo na oração, tudo isso, porque vieram fortalezas para se opor a você. Por isso, é muito perigoso. E muitos até eles deixaram cair, né? Por causa disso, depois não suportaram e caíram em tentação. Aleluia. Diga amém. Ouviram? Estão a entender? Muito profundo, né? Ó terra. Você que está doente, seja curado agora em nome de Jesus Cristo. Tu estás doente? Receba a cura em nome de Jesus Cristo. Receba a cura em nome de Jesus Cristo. Receba a cura em nome de Jesus Cristo. Você que está a interceder por alguém que está doente, receba a cura em nome de Jesus Cristo. Sejam curados doentes. Amém.
Mama, mama, mama. Mama, 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 mama. Graças a Deus. Digo amém. Mama, 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 mama. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz. Mas logo estaremos juntos às 20 horas na nossa live. Aí naquela hora, naquela famosa hora, a hora 20, mais de 1000 pessoas estarão na live. Tem estado na 900 e tal, quase 1000. Estou a falar de aparelhos. Agora, milhares de pessoas estão a vir aí, às 20 horas. Deus abençoe, tamo junto, tchau.